Olá, tudo bem? Meu nome é Michele Perrone Filho, sou especialista em tecnologia e inovação educacional e hoje falaremos um pouco sobre o papel do designer de experiência como arquiteto de ecossistemas de CTI. Esses ecossistemas, eles apresentam a integração entre três principais atores centrais: as universidades e as instituições de ensino superior, o setor produtivo, empresas, indústrias, e o governo e demais estruturas que regulamentam esse setor. O objetivo desse ecossistema de CTI é sempre a geração da inovação e o desenvolvimento econômico do país. Tá? Com base nisso, foi gerado então o Marco Legal de CTI. Esse marco legal ele atua como ponte entre a academia e o mercado, gerando então a permissão para colaboração entre as instituições de ensino superior e o setor produtivo, que antes era muito complicado fazer isso, não existia uma real proteção para pesquisadores, não existia uma real proteção para as empresas. Então, no final, quando um projeto não dava certo, eles acabavam tendo até questões legais, né? Por que o projeto que eu estou pagando não está dando certo? Então, tudo isso gerava muito problema. Então, hoje nós temos a segurança jurídica para a transferência de tecnologia, a proteção da propriedade intelectual para softwares, games, objetos de aprendizagem, plataformas LMS, inteligência artificial, e tudo que for necessário para para esse desenvolvimento da inovação, tecnologia e da ciência, né? Então, demais tecnologias e estruturas geradas também têm esse amparato legal e isso apoia a redução de risco a todos os players associados nesse desenvolvimento, desde o designer instrucional que está trabalhando lá dentro, até o professor doutor que tem sua teoria, né, sua tese trabalhada que gera estrutura para essa inovação dentro de uma indústria, de uma empresa. Assim, a área da ciência e tecnologia e inovação, ela foi estruturada pela lógica de uma tripla hélice. Essa tripla hélice, ela abarca, então, instituição de ensino superior, indústrias, empresas e governo. Instituição de ensino superior com a pesquisa e a formação dos profissionais para atuarem nessas áreas, que é o nosso mote, né, dessa palestra. A indústrias, as empresas que trabalham com a escala e com o mercado, ou seja, o quanto que isso vai abrir no mercado, para quais players que isso vai abrir no mercado, e o governo que trabalha com fomento e regulação de políticas públicas, justamente para que exista essa abertura desses profissionais dessa área ou dessa indústria, seja ela já existente, seja nova. Nós vimos então há pouco tempo abrir não, mas expandir a indústria da inteligência artificial no Brasil. Está abrindo agora, né? Nos últimos 5, 6 anos, está vindo devagarinho, mas está vindo. É a indústria das tecnologias quânticas no Brasil, que já tem o fomento do governo. Nós temos o Senai Cimatec, que trabalha pesado nessa área. Então, recebe o fomento do governo, eles são um bom case para analisar isso, eles recebem o fomento do governo, com esse fomento eles trazem profissionais que possam aplicar então suas ideias no provimento de tecnologias e inovações. Com base nisso, e embasado pela legislação do governo, né, eles conseguem então gerar startups e essas startups trabalharem nessa área que está crescendo, que está expandindo, que está sendo gerada no Brasil. E até então não existia, essa que é a verdade. Já é algo estudado há décadas, porém era apenas estudado. Não existia realmente uma área empresarial para isso. Hoje em dia nós já temos.
E o Brasil é um dos países que investe bem nisso. Não é o que mais investe, não chega perto dos que mais investem, porém investimos bastante realmente nessa área. Então, o que foi gerado a partir do marco legal de CTI, essa AAA hélice, ela passou a trabalhar em conjunto. Ela não era mais apenas uma tripla hélice que existia no papel, mas a instituição de ensino superior, o governo e as empresas trabalhavam em separado, que é o que acontecia. Hoje em dia, realmente, trabalhamos junto para que possamos, então, nos desenvolver, né? Desenvolver a área, desenvolver processos e tudo mais o quanto é necessário para ampliação do CTI no Brasil e formação de profissionais realmente que possam atuar na área. Com esse ecossistema, né, com todo esse ecossistema gerado, nós temos principalmente três camadas, tá, que são essenciais para o designer de experiência trabalhar, atuar como arquiteto de ecossistema CTI. A primeira é realmente o próprio desenvolvimento desse designer de experiência da aprendizagem, esse designer instrucional, que ele passa então a ter uma visão do todo, ele passa a conhecer todo o processo de suas demandas, de seu trabalho, ele se torna então um generalista na sua área, né? Ele tem que trabalhar então no segundo passo, né? Segunda camada. Ele trabalha com plataformas tecnológicas, seja inteligência artificial, games, LMS. Ele não precisa saber como programar, mas ele tem que saber como aplicar essas tecnologias dentro do processo para que forme então um bom pesquisador, para que forme um bom profissional nessa área. E também ele tem que conhecer as conexões institucionais. Ele tem que conhecer a instituição de ensino superior, sim, mas ele tem que conhecer também as empresas, ele tem que conhecer o governo, ele tem que conhecer a legislação do MEC, ele tem que conhecer as leis, as agências de fomento em CTI e demais áreas que estejam interligadas. Às vezes ele está trabalhando, mas ele trabalha na área da saúde. Então, considerando ciência, tecnologia e inovação, o que ele pode trabalhar com isso nessa fictícia startup aí de saúde que ele trabalha, para que ele gere fomento e ele possa trabalhar com profissionais adequados para gerar uma linha de talvez uma universidade corporativa, tá? Então, tudo isso é importante para que ele conheça e possa se desenvolver como profissional, para que ele possa desenvolver então a área dentro da instituição que ele está trabalhando. Muitas instituições atualmente têm as universidades corporativas que ensinam os profissionais da sua área e muitas delas, principalmente na área da saúde, agora estão trabalhando inteligência artificial, estão trabalhando robótica. Então, como que você, como designer instrucional, designer de aprendizagem, você pode trabalhar esse ecossistema para que ele pegue o profissional, às vezes que está saindo ou que saiu da faculdade, para que ele possa se desenvolver e amanhã ou depois ele possa trabalhar com. Ele é um cirurgião, ele possa trabalhar como um cirurgião, mas que trabalha de outras formas, que conduz com inteligência artificial, né, uma cirurgia que já existe também. Então, tudo isso é muito importante, tudo isso está acontecendo agora, já existem profissionais que atuam com isso, porém não existia ainda uma nomenclatura para isso, né? Esse ecossistema de CTI, esses profissionais de DI, eles já trabalhavam, já atuavam, mas muito separados, né, nessa área.
Então, com isso, nós encontramos o alinhamento de três forças estruturantes. A primeira seria o marco legal, que nós citamos, né, que gera a permissão jurídica e a segurança jurídica. A segunda, as tecnologias, que gera a escala e ampliação do impacto, ou seja, o quanto você consegue alcançar com, com essas tecnologias. Isso nós estamos falando das plataformas LMS, educação à distância, né, metaverso e o que mais for utilizado. E o designer de experiência que orquestra as jornadas de aprendizagem, o qual esse ecossistema ele se desenvolve. Nesse contexto, especificamente quando falamos de tecnologia, encontramos as tecnologias que amplificam o ecossistema de CTI. Então nós temos a inteligência artificial e todas as suas vertentes, né, dentro da inteligência artificial. Nós temos as plataformas LMS, as plataformas educacionais, nós temos a realidade estendida, que aí quando nós falamos de realidade estendida, nós estamos falando realidade virtual, realidade aumentada e realidade mista. Esses três, num contexto, nós chamamos de realidade estendida. Tá? Então nós temos também os sistemas multiagênticos colaborativos, tá? Que são um conjunto de IAs autônomos que trabalham juntas como um time especializado para que você então possa resolver problemas complexos dentro do seu sistema, seja ele LMS, seja ele um app, tá? Mas tudo trabalhando com IAs autônomas que atuam como agentes especializados. Então, quando nós analisamos isso, nós encontramos então qual que é o impacto real, né? O impacto transformacional que nós geramos com todo esse processo. Então nós podemos elencar alguns que são a democratização, né, do acesso ao conhecimento, item abordado pela própria Unesco, tá? Então quanto mais você consegue colocar isso online, você consegue expandir esse processo, você consegue trazer para as redes sociais, você consegue baratear o valor, mais você democratiza esse acesso ao conhecimento. A expansão do aprendizagem para muito além das instituições de ensino superior, nós conseguimos colocar esse aprendizado dentro das empresas, com, com universidades, né, dentro das empresas, dentro das casas. As pessoas podem aprender da sua própria casa hoje em dia, coisa que se nós falássemos há 30 anos atrás, era mais difícil. Existia, mas não com todo esse aparato tecnológico que nós temos hoje. As pessoas podem aprender de centros culturais e demais locais que antes eram mais difíceis, que hoje a tecnologia está nos facilitando, está nos facultando. Nós temos também a ampliação da cultura maker, né? Faça você mesmo, onde você estiver, basicamente. Então nós temos impressoras 3D, nós temos pessoas que trazer para a área da saúde novamente, que tem um filho, um sobrinho, alguém que perdeu uma mão, alguma coisa assim, a pessoa consegue trazer aquela informação para dentro da casa dele com uma impressora 3D, ele consegue fazer uma mão robótica para que a pessoa possa utilizar. Então tudo isso já está existindo. As pessoas muitas vezes não entendem que é com base ciência, tecnologia, inovação, é com base no Brasil. Esse marco legal ele nos ajudou muito a isso, tá? Então tudo isso está realmente ampliando e estamos desenvolvendo realmente essa área no Brasil como um todo, né? Nós temos também a pesquisa conectada com problemas reais da sociedade. Então os pesquisadores, eles não atuam mais com teorias fictícias do que poderia acontecer, né? E eles estão trabalhando muito com problemas reais. Olha, nós temos esse problema dentro da sociedade.
o que que nós podemos fazer? E esse ecossistema, ele ajuda com que o profissional ele consiga trabalhar uma um tema no final da sua graduação, no seu TCC, ele consegue se tornar um especialista nessa área, ele consegue se tornar um mestre, um doutor, e uma instituição de ensino superior que esteja trabalhando realmente com esse profissional, esse arquiteto de ecossistemas, ela consegue então alinhar todas essas possibilidades, as ramificações para onde esse profissional pode ir, e fazendo com que a sua pesquisa ela saia do papel, porque a instituição de ensino superior ela vai trabalhar com startups, ela vai trabalhar com empresas já conhecidas, para que esse profissional ele entre nessas empresas e ele possa continuar ainda trabalhando como pesquisador. Então, a sua pesquisa ela se torna algo real e ela transforma realmente a sociedade. E o desenvolvimento de competências lifelong learning, né, que é o que eu estava falando da situação do profissional, ele conseguir levar por toda a vida dele a aprendizagem dele. Então vai para muito além da aprendizagem tradicional, né? Seja aprender realmente por todas as etapas da sua vida ou em todos os lugares, né? Ele vai aprender na empresa, ele vai aprender assistindo um YouTube, ele vai aprender dentro da sua universidade. Então, para um futuro, um 2026 próximo, né, um 2026 mais, 2026, 27, até uns 2030, nós podemos então observar alguns itens que se destacam, né, nesse, nesse interim. Seriam os sistemas de multiagentes de IA colaborando com humanos, então eles possibilitam a abertura de empresas com poucos funcionários trabalharem com grandes demandas, tá? Então você tem um sistema de multiagentes que trabalha bem, então você consegue com poucos funcionários que conheçam do trabalho com IA, eles conseguem trabalhar grandes demandas, porque a IA vai trabalhar como N outros profissionais. Plataformas educacionais nativas de IA, ou seja, hoje nós encontramos a maioria das plataformas onde nós inserimos IA nela, tá? Então a IA ela acaba sendo um plugin, um algo anexo nelas, e não é esse o ideal e não é esse o futuro que nós estamos vendo ser traçado, né? Então essas plataformas educacionais nativas de IA são plataformas projetadas desde sua concepção com a IA como núcleo fundamental e não apenas como uma ferramenta adicionada, como é nos sistemas, como funcionam os sistemas atuais, nos sistemas antigos, né? Equipes ágeis criando soluções em tempos reais, justamente por causa dessas IAs trabalhando de forma unissa com o profissional, facilitando o feedback imediato para alunos, professores, a expansão, né, de redes híbridas humanos e inteligência artificial, que é justamente o que nós comentamos, o que eu comentei no caso. E dessa forma o CTI permite que o designer de experiência e aprendizagem ele torne-se um arquiteto barra gestor de ecossistemas de CTI, né? Ele orquestra os estudantes, os professores, os agentes de IA, ele estrutura como eles irão trabalhar, ele integra tecnologias, instituições e o conhecimento necessário para que cheguemos naquele local e estrutura ambientes complexos de aprendizagem e inovação. De forma então que nós podemos dizer que o todo esse projeto, né, digamos assim, de profissional, ele garante um ecossistema vivo de educação e tecnologia e governança integrados em prol do desenvolvimento lifelong learning integral, ou seja, um full learning, né? Eu gostaria então de agradecer a todos que estiveram aqui comigo.
Muito obrigado e tenha um bom dia. Até mais.